Em 1998, a Warner Bros. Decidiu que era o momento certo de criar um longa do Scooby-Doo, só que dessa vez voltado para a TV e com uma temática bem assustadora. Assustadora de verdade. Quando nós falamos da Mistério S.A., logo vem em nossa mente aquele cachorro simpático acompanhado de 4 jovens que resolvem mistérios e tramas sobrenaturais, mas que no final das contas nem sempre são tão sobrenaturais assim. Na maioria das vezes, eles capturam os malucos fantasiados de monstros que na verdade são só criminosos querendo roubar algo. Mas não nesse filme, porque aqui o caso é terror de verdade e os monstros também. Meu nome é Johnny, você está no canal Sessão 3D. Se ajeita aí, porque hoje, meus amigos, nós vamos falar de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Eu me lembro perfeitamente do meu primeiro contato com esse filme. Foi quando eu comprei um DVD pirata do Scooby-Doo que vinha 6 filmes em um. Sabe aqueles que você comprava na feira em lugares assim? Pois é, cara, como eu me diverti assistindo esses filmes. Era um melhor do que o outro. E com certeza eu quero trazer uma review de cada um deles aqui pro canal, porque era muito bom de assistir. Que saudade que eu tenho daquela época. A gente não tinha nem noção do tanto de diversão que a gente tinha. E Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. O filme começa num castelo mal assombrado, onde a turma tá ali dentro resolvendo um mistério. Quando eles terminam e tiram as máscaras dos monstros, eles veem que são simplesmente bandidos disfarçados. Aí tem um corte e a gente descobre que na verdade é a Daphne que tá contando tudo isso em um programa de entrevista. Nesse enredo, depois de tantos mistérios resolvidos, capturar monstros e no fim ser sempre pessoas fantasiadas, a turma da Mistério S.A. decidiu se separar. Sim, houve um rompimento e a gente descobre isso porque a Daphne fala: fofoqueira! E a turma tá de fato separada, tá cada um pro seu canto. A Daphne e o Fred trabalham juntos como diretores de uma série de TV de muito sucesso, onde a Daphne está determinada a encontrar de fato um fantasma real para apresentar no programa dela, mas desde que seja real, nada de pessoas fantasiadas ou coisas assim. Ela quer terror de verdade. Por outro lado, a Velma abriu uma livraria e trabalha vendendo seus livros de ficção e as histórias de quando ela estava junto com o resto da turma. Já o Salsicha e o Scooby trabalham juntos em uma alfândega, uma coisa bem aleatória para os dois, mas tudo bem. Até que num belo dia, no aniversário da Daphne, o Fred decide juntar todo o resto da turma para fazer uma surpresa para ela e ir atrás de um mistério real pelos Estados Unidos, porque eles precisam encontrar uma matéria para o programa deles, como eu tinha falado. E o Fred decide chamar o resto da turma para que todos eles vão juntos como nos velhos tempos. É por isso que nesse filme o Fred tá o tempo todo com uma câmera enorme no ombro, porque ele quer registrar cada segundo das coisas que acontecem. Como já era de costume, eles não encontram nada além do trivial, sempre pessoas fantasiadas de monstros. Até que um dia eles estão numa feira, quando uma jovem misteriosa chamada Lena ouve uma conversa deles, porque ela é fofoqueira, orelha grande. Fofoqueira! Ela escuta o que eles estão falando sobre monstros reais. Então ela diz para eles que trabalha numa mansão que fica numa ilha chamada de Ilha Munskar, e que aquele lugar é atormentado pelo fantasma de um pirata chamado Morgan Munskar. Suspeito? Bastante. Ela chama eles para ir até a ilha, que fica localizada na Louisiana, e diz para eles que vai ser um prazer recebê-los lá para investigar as até então supostas assombrações. Suspeito de novo? Bastante. Mas eles vão mesmo assim. Bom, e é aí que começa a baixaria. A ilha é bem afastada da cidade e tem até que pegar uma balsa para chegar nela. E a partir daqui, nós somos apresentados a alguns personagens importantes e o tanto quanto suspeitos, eu diria. O primeiro é o capitão da balsa, o Jaques. E depois, o Bo, que é o jardineiro da propriedade. E por último, mas não menos importante, a senhora Lenoir, que é a dona da fazenda. A fazenda, que fica dentro da Ilha Munskar, é uma grande produtora de pimenta. Então, por todo lado aqui, tem arbustos de pimenta. E quando eles chegam nessa fazenda, o lugar tá infestado de gatos. Sim, cara, tem gato pra todo lado nesse lugar. Só que não é uma coisa jogada de forma aleatória no filme. É importante, então guarda esse detalhe porque ele vai ser crucial no decorrer do filme. Bom, nesse momento você já começa a suspeitar de alguns deles, mesmo que ninguém tenha feito nada de estranho até aqui. Todos eles despertam uma sensação de: esse é o vilão. E o filme faz questão que você perceba isso,
para ir construindo aquela ideia de mistério a ser resolvido. Os cenários presentes nesse enredo também passam uma ideia de tom assustador, porque quando você começa a reparar na estética das cenas e de como as coisas acontecem, você começa a perceber que de fato algo de errado não tá certo. A turma logo se instala na casa e a primeira manifestação sobrenatural acontece justo com quem? É claro, né? Salsicha e Scooby. Eles estão na cozinha procurando alguma coisa para comer quando do nada uma escrita misteriosa aparece na parede dizendo: caiam fora. Ai meu Deus. Ai minha Nossa Senhora. Ai meu São Francisco das Chagas. Ai meu Pai de Cício. A turma toda se assusta com o grito que os dois dá, corre para ver o que tá acontecendo e o Fred já começa a filmar a Daphne, que tá gravando uma cena pro programa dela daquela situação. Só que daí passa um vento e logo em seguida aparece uma nova escrita dizendo: cuidado. E vai ficando cada vez mais medonho. Meu amigo, desse ponto do filme pra frente é só pra trás, porque a turma vai começar a ser atormentada de vários jeitos possíveis. Do nada, a Velma começa a levitar, sem explicação nenhuma, sem qualquer ajuda especial, do absolutamente nada mesmo. Então assim, a gente vê que o lugar é muito tenebroso mesmo. Depois desses eventos sobrenaturais, mais tarde naquele mesmo dia, a turma decide rever a filmagem que fizeram da Daphne para investigar e ver se chegavam em algum ponto interessante. Então eles descobrem que estão sendo atormentados pelo fantasma do pirata Morgan Munscar, que pelo que parece quer eles bem longe da ilha por algum motivo, o que já é um indício de que eles estão chegando em algum lugar. Nesse meio tempo, a Velma decide voltar lá na cozinha para ver o que ela pode encontrar ali e investigar um pouco mais daquela escrita estranha que apareceu na parede. E ela acaba descobrindo que partes do navio de Morgan Munscar foi usado para construir aquela mansão. Mas também, né, ela destrói metade da cozinha da mulher. Ela pega uma espátula, vai raspando a parede assim, cara, que eu fico pensando que se fosse na minha casa, minha mãe tinha pegado essa espátula, tinha batido na cara dela. Ela acaba com a parede da mulher. Mas beleza, a senhora Lenoir diz que existe um rumor de que o velho pirata tinha enterrado um tesouro naquela ilha, levantando a suspeita da turma de que não há assombração verdadeira nenhuma por ali, mas sim uns maluco criminoso querendo roubar esse até então tesouro. O negócio começa a pegar mesmo quando o Salsicha e o Scooby saem para fazer um lanche do lado de fora da mansão. E como a ilha tá cheia de gatos, o Scooby começa a perseguir alguns deles. É que o Salsicha tenta parar o Scooby e ambos caem dentro de um buraco enorme que dá para enterrar um mamute ali dentro. Como os dois são praticamente especialistas em encontrar monstros, um ser meio fantasma, meio zumbi, meio coisado, sei lá o que é isso, se manifesta dentro desse buraco e começa a perseguir eles do nada. Sabe, é completamente de graça assim, é do nada mesmo. Eles começam a gritar e saem correndo, e aí a turma vem em direção a eles para ver o que tá acontecendo. Só que quando eles chegam por ali, eles não encontram nada além do buraco vazio. E como já era de se esperar, eles são convidados a passar a noite na ilha, já que o sol tá se pondo e adivinha, a balsa que trouxe eles não viaja durante a noite. Bem típico de um cenário de terror, né? Pois é aí que a suspeita só aumenta. Tudo acontece durante uma única noite. A gangue do Scooby se instala nos quartos e depois são convidados para o jantar. Só que como o Scooby continua tendo aquele problema de perseguir os gatos, porque ele é um cachorro, e por causa disso, ele e o Salsicha vão jantar na máquina de mistério. Só que o Salsicha se afasta demais da casa e vai lá pro meio da ilha junto com o Scooby. E é nesse ponto que os zumbis começam a atacar eles. Cara, os dois são perseguidos por uma porrada de zumbi que começa a sair de vários lugares. Sai zumbi do chão, sai zumbi de dentro da água, cai zumbi das árvores, passa zumbi em cima de um carrinho de mão, é zumbi pra todo lado. Os dois saem correndo dali aos berros e foge o mais rápido possível. A turma que estava jantando lá dentro da mansão escuta a barulheira, pega umas lanternas, o Fred pega a câmera imensa dele e eles vão atrás para ver o que está acontecendo, porque até então eles não tinham visto nenhuma manifestação sobrenatural ainda, além da Velma levitando e a escrita estranha que apareceu na parede. Bom, nessa patrulha da turma, atrás do Salsicha e o Scooby, a Daphne e o Fred encontram um zumbi caído no canto assim. E de início, eles chegam a pensar que é um boneco animado, um robô, alguém de máscara ou qualquer coisa desse tipo, que tá ali pra assustar eles. Mas aí vem o primeiro plot do filme. Não são bonecos. São zumbis de verdade.
E nesse momento acontece a primeira manifestação sobrenatural que a turma de fato vê. Eles passam a ser perseguidos pelos zumbis e isso gera uma cena muito boa e nostálgica deles fugindo com a icônica música tema do filme tocando de fundo, o que é muito legal e aterrorizante ao mesmo tempo. Depois dessa fuga, todos eles resolvem voltar para a mansão, menos o Salsicha e o Scooby que estão correndo descontroladamente sem rumo na vida. Até que eles chegam numa espécie de porão ou gruta, algo assim. E lá dentro dessa gruta, os dois vê uma espécie de boneco de cera que imita muito a estética do Fred, da Velma e da Daphne. Eles pegam esses bonecos e começam a mexer com eles. Só que não eram bonecos jogados ali do nada. Era simplesmente bonecos de voodoo. E isso faz com que a turma seja controlada através desses bonecos amaldiçoados. Mano, olha que loucura! Misericórdia, que trabalho satânico! Os dois fogem daquela caverna por causa de uns morcegos que tava lá dentro e o resto da turma volta pra mansão pra ajudar a Lena, que estava berrando lá dentro. E quando eles chegam dentro da mansão, eles descobrem uma passagem secreta debaixo da escada que levam eles exatamente para a caverna onde o Scooby e o Salsicha estavam na cena anterior, que na verdade não é bem uma caverna, mas sim um local para cerimônia de voodoo. Uma voz história, homem! A gente ainda tá falando de Scooby-Doo, tá? Só pra você saber. Chegando lá, o improvável acontece. A Lena e a senhora Lenoir se revelam e mostram que, na verdade, as duas são gatos humanoides. Sim, cara, as duas são uma espécie de lobisomem, só que ao contrário. Nesse caso, elas se transformam em gatos e o plano delas é revelado. Toda lua cheia, turistas são atraídos para a ilha para que elas possam sugar a vitalidade deles para se manter imortal. E o plot do filme é exatamente aqui, quando você descobre que aqueles zumbis nunca quiseram atacar a turma, muito pelo contrário, eles queriam causar medo na gangue do Scooby para que eles fugissem dali antes da lua cheia aparecer no céu, para não acontecer com eles o mesmo que aconteceu com os zumbis, terem suas almas sugadas. Aqueles zumbis, na verdade, são vítimas da senhora Lenoir, da Lena e do Jax, porque sim, ele também é um gato humanoide. Bom, e aqui tem um ponto que me pega um pouco. Eu fico pensando, se eles são imortais, por que toda lua cheia eles precisam sugar a alma de pessoas para se manter imortal? Por que eles precisam alimentar a imortalidade deles? Porque se é imortal, não morre. Então não precisa alimentar a imortalidade, né? Então uma vez por mês um monte de turista é atraído ali para que eles possam ficar vivos? Então não faz muito sentido. Coincidência? Acho que não! Mas a gente releva porque é Scooby-Doo, porque o filme é bom e a gente vai simplesmente ignorar isso e vai continuar assistindo. É claro! E cara, nesse momento do filme, você já tá envolvido com a trama, você já tá todo cagado, porque isso aqui realmente deixa sua orelha em pé, porque você vê que de fato a turma tá assustada, você mergulha na história junto com eles, porque eles estão vendo que tudo aquilo é real e não pessoas fantasiadas como sempre foi. Dentro do cenário do filme, tudo aquilo está acontecendo de uma forma real, eles estão passando por tudo aquilo de fato, e você olha e se sente com medo junto com eles. Então eles são presos usando magia de voodoo, e a senhora Lenoir conta pra gente a história de como eles conseguiram se tornar gatos humanoides. Ela explica que há centenas de milhares de anos atrás, o pirata Morgan Munscar atacou a ilha dela, matando todos os habitantes que, assim como ela, cultuavam a um deus que era um gato. Porém, ela e a Lena conseguiram fugir e escaparam dos ataques dos piratas. Mas aí, as duas invocaram o poder desse deus gato e jogaram uma maldição nos piratas. Só que invocar o poder desse deus também amaldiçoou elas, e por causa disso, elas se tornaram criaturas felinas. Então, elas destruíram Morgan Munscar e o resto dos piratas, assim como ele fez com o povo dela. E para se manter imortal, elas se alimentam da vitalidade de outras pessoas toda lua cheia. E elas fazem isso já há uns 200 anos, viu? Então aqui fica claro que os turistas zumbis eram na verdade vítimas das duas, e eles queriam avisar a turma para fugir dali o quanto antes. Já os piratas não, os piratas tiveram o que mereceram, né? Eles mataram o povo da Lena e da Lenoir e elas só retribuíram o que eles fizeram com elas. Agora, os turistas não, eles não têm nada a ver com isso, eles são só vítimas. Bom, e aqui nós chegamos no confronto final, e nesse cenário o tempo tá a favor da gangue do Scooby. Os vilões estão derrotados porque não conseguem sugar a vitalidade da turma a tempo, fazendo com que eles sejam mortos, e eles são destruídos sob a luz do luar, quebrando a maldição e libertando todas as almas dos zumbis que estavam presos ali dentro daquela ilha. E tudo termina dando certo, como sempre, porque afinal, né, é Scooby-Doo, tipo, ele é o melhor detetive que existe no mundo, então não tinha como dar errado.
Mas infelizmente nem tudo terminou tão bem assim, porque todo o material que o Fred tinha filmado com aquela câmera imensa dele pro programa da Daphne, ele simplesmente perdeu tudo, virou Lost Media, porque teve uma hora que ele tava fugindo dos zumbis, ele tropeçou e deixou a câmera cair na areia movediça. Então já era, a Daphne não tem mais como mostrar as imagens do que acontecia na Ilha Moonscar. Por outro lado, ao menos a polícia vai ficar sabendo dos desaparecimentos que houve naquela ilha, porque o Bo não era simplesmente um jardineiro, muito pelo contrário, ele era um detetive disfarçado que estava ali justamente investigando a ilha. E a gente descobre no final que ele tem provas contundentes para poder levar para as autoridades sobre os estranhos desaparecimentos que haviam em torno da Ilha Moonscar. Bom, como eu falei, esse filme foi feito para TV no final dos anos 90. E a ideia inicial era de fato criar um longa onde mostrasse a Mistério S.A. lidando com fantasmas e situações sobrenaturais de verdade. A ideia deu certo, como vocês podem ver, foi um absoluto sucesso. Ele tem um teor meio sombrio e traz pra gente um leve medo, principalmente quando se é criança. Eu particularmente gosto muito dessa animação e, como eu tinha citado antes, acho que é meio difícil não gostar de Scooby-Doo. Afinal, é um desenho feito para divertir qualquer um que seja, e a temática é boa e é bem cativante. É difícil não achar divertido mesmo quando se é um adulto. É óbvio que eu vou continuar assistindo ele pro resto da minha vida, porque a animação é boa. Bom, e por hoje é só. Comenta aqui o que você achou e deixa aqui a sua sugestão de filme. Quem sabe ela não vira tema de um próximo vídeo. Nós nos vemos na semana que vem. Forte abraço. Fui!